Débora, meu funcionário está chegando atrasado todos os dias, o que eu faço? Funcionário chegando sempre atrasado, o que fazer? Meu nome é Débora Lima, eu sou consultora empresarial e proprietária da Performance de Excelência, que é uma empresa de consultoria empresarial e também uma escola de treinamento para consultores. O que nós fazemos é auxiliar empresários e consultores a atingir resultados cada vez melhores através das melhores práticas de gestão. Hoje a gente vai falar sobre funcionário atrasado. O que fazer com o atraso dos funcionários na empresa? Se você conhece algum empresário que está com esse problema, já compartilhe esse vídeo com ele e não deixe de se inscrever nesse canal para receber outros conteúdos como esse. Aqui nesse canal a gente vai sempre analisar com profundidade todos os temas. E quando a gente fala de atraso de funcionário, é um tema que pode parecer bem superficial, né? Muito fácil de ser resolvido. Mas não, ele é reflexo de algo muito profundo na empresa, que é a cultura. Quando o funcionário atrasa a primeira vez, depois de uns dias atrasa a segunda, daqui a pouco atrasa a terceira e já nem fala mais com você a respeito, não te dá nenhuma satisfação e você fica, o que está acontecendo? Está virando bagunça isso aqui? É a minha empresa ou é a casa da mãe Joana? Não é assim que a gente pensa quando acontece esse tipo de coisa? Pois é. O atraso de funcionários ele pode ter 3 motivos. Ele está com alguma dificuldade pessoal pontual, ou seja, pode ser que o funcionário esteja com uma doença na família, ou com uma dificuldade para alocar os filhos durante o horário de trabalho, ou qualquer outra questão, por exemplo, greve de trem, greve de metrô ou ônibus, enchente, tiroteio onde mora, tem vários motivos pontuais que podem fazer com que essa pessoa se atrase. Quando é pontual assim, a única coisa que você pode fazer é se inteirar e verificar se existe alguma coisa que a empresa possa fazer para ajudar, para que isso não ocorra de novo. A gente sabe que sim, acontecem intercorrências nas vidas das pessoas. Na nossa mesma acontecem várias coisas, né? Ao longo de uma semana podem acontecer várias coisas que fazem com que a gente perca 1, 2, 5 minutos. Isso acontece, a gente sabe que acontece. O que não pode acontecer é a empresa fazer vista grossa e fingir que não está vendo isso para evitar um embate e um desconforto de uma conversa que pode não ser tão agradável assim. No entanto, é uma questão que impacta diretamente na cultura da empresa e isso precisa ser dito. Então, quando a gente entra em contato com um funcionário que está atrasado, a gente precisa primeiro acreditar que ele tem uma boa razão para isso. E é aí um erro que muitos chefes cometem, muitos líderes cometem, que é o quê? É já achar que a pessoa está na má intenção. Malandro, chegou atrasado. Não é bem assim, né? A gente precisa, a princípio, confiar nas pessoas que nós colocamos para dentro da empresa, porque isso foi um reflexo da nossa empresa. Não dá para a gente tratar todo mundo como a pessoa está chegando atrasado porque é malandro, porque não gosta de trabalhar. Isso é um julgamento muito feio e muito raso de alguém que você sequer perguntou o que aconteceu e de uma pessoa que você selecionou para estar na tua empresa. Então vamos começar respeitando a pessoa e se abrindo para ouvir o que ela tem a dizer. Uma outra questão que eu já vi acontecendo com várias empresas é o fato da própria cultura da empresa não cultivar essa obrigatoriedade de horário. Sabe aquela empresa que costuma pedir bastante hora extra, bastante hora fora do horário para o funcionário e acaba relaxando a hora da entrada? Isso acontece demais. E aí você precisa entender o que está acontecendo para que neste contexto, neste ambiente em que a empresa não tem como valor forte a pontualidade, para que você esteja se incomodando com aquela pessoa em específico. Pode ser, por exemplo, que você esteja se incomodando com ele por um conjunto de coisas ali que você percebe que está desalinhado, mas que o que você consegue tangibilizar de uma forma mais fácil é o horário, porque é o único dado que você tem. E aí você precisa entender que não é que o funcionário está cometendo um erro mais grave do que os outros de chegar atrasado. É você que precisa levantar dados de desempenho das pessoas para poder medir de uma forma mais imparcial e mais justa, para daí sim entrar em contato com esse funcionário e pedir os seus pontos de correção. Porque se todo mundo chega atrasado, se não existe uma hora rígida para as pessoas entrarem, as pessoas
tem uma liberdade maior de entrada, por que você vai encrencar com uma única pessoa? Percebe como? Com certeza, neste ponto, existem outras questões em relação a esse funcionário que estão te incomodando e você precisa olhar para isso de uma forma mais objetiva. Na maioria das pequenas e médias empresas, o único critério de avaliação em relação ao funcionário é o olho do dono. Então, a gente tem outras formas muito mais eficientes para fazer avaliação de desempenho. Se você quiser que eu fale sobre isso no próximo vídeo, comenta aqui embaixo que aí eu trago esse assunto para você. E a gente tem também um terceiro motivo que pode estar fazendo com que esse funcionário chegue atrasado. A gente falou sobre um problema pessoal pontual, a gente falou sobre a cultura da empresa mesmo que não preza pela pontualidade, mas também existe aquele funcionário desengajado, que é o quê? É quando a empresa tem um horário rígido, um horário a ser cumprido, que todo mundo cumpre, menos um ou dois ali que estão chegando atrasados direto. E aí você vai olhar o que acontece, não tem nenhum problema pontual, a pessoa simplesmente ou está desorganizada, ou acabou acontecendo algum probleminha toda hora, e aí você percebe que existem outros elementos que te fazem entender que essa pessoa está desengajada e que ela poderia estar entregando muito mais do que ela entrega. Nesse ponto, a gente precisa fazer dois tipos de avaliação. Uma avaliação individual dessa pessoa em relação inclusive ao desempenho dela e do grupo, e uma avaliação da empresa também. Porque quando a gente fala de engajamento, a gente está falando de cultura empresarial. E essa cultura, ela começa lá em cima e vai descendo, 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 até atingir todas as pessoas da empresa. Então, se tem uma pessoa na empresa que está desengajada, ou essa cultura está fraca, ou ela precisa de alguma melhoria, ou simplesmente aquela pessoa não é a melhor pessoa para estar na empresa. As avaliações de desempenho são a melhor coisa que você pode fazer. Claro que a gente tem ferramentas formais, mas a gente também tem conversas individuais. Nós precisamos entender se a pessoa realmente sabe exatamente o que tem que fazer, se ela entende a importância daquilo que ela está fazendo, se ela sabe como que o trabalho dela vai ser medido, se ela sabe o que acontece se ela faz o que deve ser feito ou se ela não faz o que deve ser feito. Pode ser que você descubra que na sua empresa não aconteça absolutamente nada se as pessoas batem a meta. Às vezes a sua empresa não tem nem meta e a pessoa está indo trabalhar porque todo dia ela tem que ir fazendo a mesma coisa, trabalhando apenas por um salário. Isso é o desenho de uma cultura muito fraca. E quer dizer que você precisa começar a trabalhar a cultura da sua empresa de uma forma muito consciente. E isso, claro, passa por desenvolver em relação à sua liderança. Porque o que é cultura? A cultura são os comportamentos das pessoas que são o reflexo das premissas e dos valores da empresa. Então, o conjunto de premissas, valores e comportamentos e tudo isso é a cultura empresarial. Sendo assim, você consegue identificar comportamentos que estão disfuncionais e refletir na cultura interna da sua empresa. O que você precisa mudar internamente da sua empresa para que as pessoas façam o que deve ser feito, estejam alegres para trabalhar na sua empresa. E eu vou te adiantar já que não é mais dinheiro, tá? Aliás, remuneração é o quarto motivador de funcionários do trabalho. Se existe um problema de comportamento na empresa, é porque existe oportunidade de melhoria, tanto na liderança quanto na cultura da empresa. Porque um é reflexo do outro, percebe? Então, olha de uma forma 360 para a sua empresa. Quais são os valores que você precisa trabalhar mais na cultura da empresa para que esses problemas comportamentais deixem de acontecer? O que é a cultura da empresa? Está prezando muito e esses problemas vocês não têm. E o que a cultura da empresa está deixando de contemplar e que é importante, precisa ser trabalhado? Tudo isso a gente vai identificar a partir de um comportamento desse, como, por exemplo, um funcionário chegando atrasado. Agora, se um funcionário realmente não quer mais estar aí, mas está esperando ser mandado embora, aí nós temos as medidas disciplinares para utilizar com muito critério. Te aconselho a entrar em contato com o seu advogado para que ele te conduza da melhor maneira. Faz sentido para você?
Se você tem qualquer dúvida a respeito desse tema, ou se você tem um outro tema que você queira que a gente traga aqui para esse canal, se você tem algum comentário também, concorda, discorda, pensa de uma forma complementar, porém sempre respeitosa, comenta aqui embaixo que a gente vai conversando a respeito desse assunto, tá ok? Um beijo e até a próxima!